Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou psicanalista e vocês agora vão ver o segundo vídeo da série que eu estou fazendo a respeito dos conceitos fundamentais de Freud e a psicanálise. A proposta, né, desse estudo é ter como base o livro Compreender Freud de Jacques Sedar, mas é importante que vocês saibam que a gente não fica somente nesse livro, não. Ele é um livro que é uma referência para a gente organizar os nossos pensamentos. Entretanto, a ideia é sempre que possível citar outras leituras, outros vídeos, às vezes até poesias, músicas, enfim, isso é no decorrer das aulas que vão acontecer, mas que vocês saibam que toda referência bibliográfica vai estar sempre na descrição desse vídeo, que vocês vão encontrar aí abaixo, e vocês também encontram os meus dados, né, para fazer contato. Eu disponibilizo um grupo de WhatsApp que se chama Psicanálise Simples. Através desse grupo, tá tendo uma discussão bacana a respeito de troca de materiais, de temas sobre psicologia, sobre psicanálise e também sobre psicoterapias, né? Que são áreas que me interessam bastante. E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito deste ou de qualquer outro tema relacionado, né, a esses três eixos que eu acabei de falar agora, estejam à vontade para fazer parte do nosso grupo, para colocar lá as questões que, dentro do possível, ou eu ou algum outro participante, né, vamos esclarecer da melhor forma, tá bom? Mas vamos à aula de hoje propriamente dita. A gente está no capítulo 1, Escritos e Escritas de Freud. A aula anterior, para quem não viu, acho que vale a pena a gente abrir aqui um breve parêntese para que a pessoa busque essa aula, porque ela vai falar a respeito do contexto sociocultural daquela época. Então, para a gente entender melhor e entrar um pouquinho, né, naquele âmbito, daquele ambiente, né, daquela sociedade que estimulou Freud a fazer os desenvolvimentos e as descobertas que ele teve, faz toda a diferença a gente ampliar um pouquinho, né, a nossa visão para a gente ter essa contextualização, tá? Mas a aula de hoje mesmo, a gente vai falar a respeito das escritas, né, e da forma como Freud tece a sua obra. Ele poderia ter sido, assim, facilmente um escritor, um romantista, porque ele, ou até de ficção científica, sabe? Porque, assim, ele era uma pessoa sempre alinhada com todas as novidades do tempo dele. Ele gostava de escrever, ele tinha uma clareza nas ideias dele, assim, que é realmente uma forma admirável. Logo no começo do capítulo, a gente vê um trecho de uma carta que ele escreve a Fliss, que ele comenta que depois dele trabalhar entre 10 e 11 horas com as neuroses, ele às vezes não tinha força para que ele pegasse na pena para escrever de volta para Fliss. Ele está meio que se desculpando. Por quê? Tamanho era o esforço dele, tamanho ele falava que ele tinha uma quantidade inumana de atividades para fazer ao longo do dia. Mas mesmo assim ele escrevia, né? Ele, a gente sabe, né, que muito da sua obra, muito dos seus textos originais são pautados, né, e referenciados e organizadas essas ideias através dessa troca de correspondência, que até era um hábito comum na época, né? Então, uma passagem onde ele se refere à psicologia como sendo a sua mania, e essa mania se tornou bem mais forte, ele admite, depois que ele se deparou com essa questão das neuroses. Então, é também comum, assim, eu não sei se vocês sabem disso, era comum para Freud escrever e tocar mais de um projeto de uma vez. Então, a sua escrivaninha, a gente, né, assim, a gente vê nos documentários dele, eram organizadas por temas, os cadernos eram organizados por temas de projeto que ele estava desenvolvendo naquele momento. Então, paralelamente, ele desenvolvia mais de um projeto.
Então, você imagina, né, o furor que ele tinha nas ideias, a necessidade dele, quase que uma compulsão mesmo, de organizar essas ideias de produção, de descobertas e sempre buscando fazer de uma forma científica, sempre buscando amarrar uma ideia na outra e torná-la coerente. Até por isso mesmo, em alguns momentos, a gente vai perceber alguns impasses, algumas dúvidas, mudanças de rumo, né, nessa situação, né, de um referencial, exatamente porque ele primava por essa busca da verdade, e que essa verdade fosse uma verdade coerente e depois, passível, né, de ser aceita no meio acadêmico. Então agora eu vou tecer alguns comentários a respeito dos principais textos do Freud. Gente, são pinceladas. Eu recomendo sempre que vocês tenham os textos originais, leiam, grifem, questionem, reflitam em cima dos textos, né? Por quê? Dos casos clínicos de Freud, né? Principalmente. E também, né, desses textos todos que eu vou citar aqui na aula de hoje. Porque a gente até para a gente criticar, a gente tem que conhecer. Eu acho isso muito interessante, né? Eh, essa série de vídeos que eu estou produzindo agora, ela tem, né, como tema, já falei para vocês, Freud e os fundamentos da psicanálise. Entretanto, ele não é o único psicanalista que vale a pena a gente debruçar em cima dele e estudar. O que eu quero dizer? Ele agora está em evidência porque ele é quem a gente está estudando, né? O texto base, né? Está referenciando sobre isso, mas a gente sabe que dentro da psicanálise, dentro da psicologia, muitas das ideias dele são debatidas, são combatidas, e esse bom combate, ele é válido sim, por que não, né? Eu sou sempre a favor das discussões, eu sou sempre a favor de escutar o que o outro pensa diferente de mim, mas até para a gente poder criticar e para a gente poder, às vezes, até falar que não, determinado ponto não ficou muito claro, ou eu não aceito como muito coerente, a gente tem que conhecer. Então, a ideia aqui não é fazer um aprofundamento de cada caso, e sim percorrer um pouco sobre a forma como ele escrevia e como ele tinha a produção dele, tá bom? Primeiro caso que a gente vai citar aqui é o famoso caso Dora, né? Esse estudo clínico ele refere-se ao período onde Freud analisou Ida Bauer, desculpe, é uma jovem, né, que foi classificada como tendo histeria, né, apresentando sintomas histéricos, e ela tinha 18 anos à época que ela foi analisada por Freud. Ele pertence a um texto, né? Esse texto eu recomendo, né? Entre tantos outros que vão estar ali na referência, fragmentos da análise de um caso de histeria. Ele foi escrito em 1905, né? Inicialmente, ele tinha como ideia confirmar a teoria dos sonhos. Era a ideia principal que inicial, né, que Freud teve foi através da análise de dois sonhos bastante significativos que Dora comentou com ele desenvolveu a teoria dos sonhos. Mas ele acabou também é, querendo, né, buscar, querendo compreender o impasse que ele mesmo se encontrou diante de Dora, né? Através da questão do manejo da transferência. Então, vale muito a pena vocês buscarem maior informação e se debruçar em cima desse texto. O segundo texto clássico, né, que a gente vai comentar aqui é a respeito do Homem dos Ratos. Nesse caso, o desenvolvimento de Freud é a respeito da neurose obsessiva. E ele também vai confirmar a posição que o analista deve se colocar durante a análise. Posição essa que nem ele adotava até então. Foi durante, né, esse desenvolvimento, esse atendimento clínico, que ele foi pensando e ela começando a fazer as elaborações a respeito
da conduta do analista durante uma sessão clínica. Ou seja, é exatamente essa questão de ter que adotar esse suporte à transferência. Transferência, gente, é um termo, acho que vale a pena a gente colocar aqui, que é usado em diversos sentidos, né? Em diversas relações, em diversas escolas da psicologia. Só que para a psicanálise em específico, a gente foca muito nesse manejo da transferência e nessa posição do analista de dar suporte à transferência do analisando, para que a partir daí você faça o manejo clínico, tá? Então, esse é um ponto assim bastante importante que começou a ser desenvolvido e foi ganhando corpo, né? Vamos falar assim, nesse estudo clínico, né? O Homem dos Ratos. O próximo caso foi o caso do pequeno Hans, onde Freud desenvolve considerações sobre uma fobia de uma criança de 5 anos através dos relatos do seu pai. Então, vocês observem, quem era o analisando não era a criança propriamente dita, é a análise quase que em terceira pessoa, né? Porque assim, era Freud analisando o pai do Hans, que ele, através dos relatos do pai, que ele foi fazendo associações e links com outras experiências que ele tinha, que ele estava vivenciando, que ele percebia na relação dele com o seu neto, né? Aquele jogo do Fordar, enfim. Nós vamos chegar nisso, mas hoje, como são pinceladas, ele foi agregando, fazendo links em outros conhecimentos que ele tinha, e aí, através de tais observações do filho do Hans, levaram Freud a confirmar as suas descobertas sobre as teorias sexuais infantis, permitindo desenvolver ideias relativas ao complexo de castração. Vejam bem, a gente ainda não está falando do complexo de Édipo. O complexo de castração ele foi uma ideia desenvolvida anterior à questão do Édipo, tá bom? Então, assim, vocês imaginam o que, isso não impactou na sociedade daquela época, né? Porque se a gente for considerar, né, lembra da questão do contexto histórico, onde a gente, né, histórico e cultural, onde as pessoas, né, não, sexo era uma coisa que não era falada, né, sexologia, desejo, enfim, não era como se não existisse. E ainda afirmar que a criança, né, tinha qualquer teoria, qualquer menção sexual em relação à criança, veja bem, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de libido, nós não estamos falando, né, de atos sexuais propriamente em si. Isso foi realmente assim causou um frisson na sociedade, um auê imenso, e até hoje isso é muito questionado, tá? Isso é muito criticado para quem, né, para quem simplesmente não aceita Freud como sendo um referencial interessante. Enfim, como eu falei com vocês, as pessoas são livres, né? Mas vamos lá, vamos para o próximo. O próximo caso também é muito interessante, gente, a respeito do Homem dos Lobos. Esse também houve bastante controvérsias, mas vocês vão ver logo aqui o porquê. O que acontece? Esse estudo clínico, nesse estudo clínico, né, Freud destaca a ideia de uma cena originária que teria um efeito traumático posterior, tá? Então, alguma coisa que tivesse acontecido bem lá atrás na vida da pessoa e por conta de um trauma, ela ela nem consegue perceber, né? Seria a questão do recalque, né? Isso é recalcado no subconsciente dela, mas o efeito posterior continua acontecendo, tá? Então, nesse presente texto, o que ele fala? Ele fala a respeito da neurose infantil. Inicialmente ele estava atendendo, né, um jovem que se chama Serguei. Esse jovem, ele era uma pessoa cética, uma pessoa que não acreditava muito, assim, né, como quantas vezes, né, a gente não recebe, às vezes, adolescentes no nosso
consultório e que tá ali meio, vim porque a minha mãe mandou, não sei o que que eu tô fazendo aqui, não acredito muito nisso, como é que isso funciona? Enfim, não é difícil imaginar como que é essa descrição que Freud coloca, né? E aí, no caso do Sergei, né, ele já vinha com um diagnóstico anterior. Então, veja, Freud não foi o primeiro quem veio a propor um tratamento clínico para ele, tá? E aí, ele já vinha com esse diagnóstico de transtorno maníaco depressivo. Tava lá naquela coisa, ele fechado, ele não entrava em análise, e aí Freud joga com ele, intuição técnica. Ele pega e anuncia para o Sergei que ele iria terminar esse tratamento dentro de alguns meses. Afinal de contas, né, se não estava dando resultado, enfim, ele teria, né, não fazia muito sentido e ele já estava caminhando para o término. Mas era um jogo, era quase que um choque para ele tentar fazer esse analisando sair dessa passividade, desse fechamento e ver o que acontecia. Era uma tentativa de manejo, né? Não era simplesmente um julgar, era uma tentativa de manejo para ver se o caso andava. E aí, realmente, o que acontece? Diante dessa percepção da possibilidade do fim, ele começa a se abrir ao processo, ele entra em análise, e aí o caso clínico dele caminhou. Ele passa alguns meses, né? É, a questão dele era resolvida e aí pronto, realmente chegou agora ao fim de fato. E aí onde que vem a questão controvérsia desse caso? Porque lembra do início, quando eu falei com vocês, que era a questão de uma questão de um sentimento pós-traumático, né? Que ele havia vivido, né? Questão do retorno do recalcado, o que seria, se ele teve ou não condição de ver essa cena de sexo sendo tão novo, quando ele relata em análise que ele viu, né, essa cena, ele era muito novo. Muitas pessoas começam, a hora que esse caso é publicado, é claro, né, tomando os cuidados devidos, não se falava o nome do paciente ou não, mas muitas pessoas criticaram e falaram: "Uai, como assim que uma criança tão nova ia ter condição de nomear isso que ele está falando e tudo?". E aí passa-se uns anos, acaba que essa pessoa, né, o Serguei, ele mesmo publica uma autobiografia e nessa autobiografia ele fala que o tratamento do Freud não havia tido o desfecho que ele imaginava e que acabou fazendo depois análise com outro psicanalista e que naquele momento que ele relatou aquele caso daquela cena, aquilo dali era uma mentira, que aquilo dali foi da imaginação dele. Aí o que acontece? Olha que interessante. Isso não invalida todas as ideias e todas as questões que Freud levantou a partir da análise desse relato dele. Quantas vezes a gente até percebe que em clínica o que a pessoa está dizendo não é exatamente a verdade, ou ela cai em contradição. E olha que interessante que Freud vai fazer, né, em relação a essa dúvida, a esses questionamentos que ele é imposto, né, que lhe é imposto. Ele fala, né, e ele coloca que não é o fato de ser ou não uma verdade que inviabilizou as suas considerações. Porque mesmo quando a gente percebe que o nosso paciente não está ali, né, no fiel da balança, sendo exatamente transparente conosco, é, a verdade é que o nosso papel ali enquanto analista não é o papel de ser um detetive. A gente não tem que sair averiguando se é verdade, se é falso. Não, claro, né, que a gente escuta, tem uma escuta técnica, a gente acolhe e a gente observa. Mas o que está ali por trás? Aí é que está a questão.
Por que que ele está colocando isso? Qual o contexto? Qual a necessidade de sustentar isso? Será que ele está percebendo que o que ele está falando está sendo coerente ou não com as suas atitudes? Então, assim, é um ensinamento assim que eu acho que é chave para gente. Não é o fato de ser verdade ou não o que se é relatado, que aquilo dali, se não for verdade, ele perde todo o valor. Claro que tudo depende do contexto, tá, gente? Todas as questões que eu comento aqui em relação à clínica são meras reflexões. Tudo depende de um contexto muito maior, cada caso é um caso, mas o que é interessante é a gente ver que o que importa é o que é verdade para o seu analisando, não o que você acha que é verossímil ou não, tá? Então, assim, eu acho isso bem interessante, né? E é uma boa dica para a gente estar atentos. Bom, então, através desses casos que eu comentei agora, a gente pode observar que o paciente agora ele não é tido mais como um objeto de estudo. Ele, ao contrário, ele vai ser valorizado na escuta técnica de Freud e ele vai ter um papel ativo na construção da psicanálise. Então, esses estudos de caso, essas elaborações, essas discussões que Freud fez, ele sempre se colocava no lugar de acolher, ele sempre dava voz ao paciente. E isso é uma postura muito diferente do que se tinha na época até então. Então, assim, a gente pode falar de um modo geral, assim, só para a gente, né, assim, refletir que se não foi a primeira vez, era as primeiras vezes onde na prática clínica a psicopatologia, a prática clínica, ela ocupava um primeiro lugar. Ela vinha em primeiro lugar do que a teoria da psicopatologia, entendeu? Então, assim, esse lugar de escuta, esse lugar de manejo, esse lugar é, que a princípio a gente pensa que é um lugar neutro, mas é um lugar neutro que o psicanalista ocupa porque ele dá voz a um sujeito. E esse sujeito é quem vai, junto com o analista, né, caminhar para que a sua análise ocorra, é quase que uma inversão. O saber já não é mais só do analista, vocês percebem? O saber, ele é construído junto com o analisando. Essa é uma mudança de paradigma muito importante e muito interessante. Bom, seguimos aqui no livro, né? Sigamos aqui. No texto, a técnica psicanalítica, a gente encontra um referencial da prática clínica, tá? Onde o Freud propõe e segue algumas concepções sobre a transferência e o seu desenrolar. Outro grupo de textos muito importantes que eu não posso deixar de citar aqui são os escritos metapsicológicos, né? Onde 5 deles, vamos falar assim, dos mais importantes, foram escritos somente em 6 semanas. Isso não é um homem, é um furacão, né? De produção científica. Então, assim, é interessante a gente colocar que esse termo metapsicológico, né, é uma analogia que Freud criou para fazer uma oposição à palavra metafísica. E ele está sempre, ele sempre se refere a 3 eixos diferentes, tá? São baseados no registro dinâmico, tópico e o econômico. Então, de novo, ele considera o sujeito de uma forma mais global. É um sujeito que agora está inserido num contexto sociocultural, tá? Então, assim, aí entra o mal-estar na cultura, um texto fantástico que mereceria uma aula sozinha, né? Só por ele, né? Entra a questão da transmissão da psicanálise, né? Como é que deve ser feito esse estudo, como se forma um analista, enfim, são temas assim ricos para a gente debater para frente e que agora eu até comento com vocês que a próxima série de vídeos que eu já estou começando a elaborar eu quero colocar bastante mesmo dicas e reflexões a respeito da prática clínica, tá? Então, se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dica, alguma questão que você acha que vale a pena a gente trabalhar e aprofundar um pouco mais, alguma dúvida,
de prática clínica mesmo, deixa ou no comentário do vídeo ou através do meu WhatsApp, tá bom? Mas vamos lá. Como eu coloquei agora há pouco, né, ele defendia a compreensão de um sujeito muito além das questões fisiológicas do corpo e da mente, né? Ele pensava um sujeito dentro de um conceito sociocultural e de uma forma assim única mesmo, de fato. Ele não simplesmente olhava e classificava, ele dava voz a esse sujeito, tá bom? Aí eu quero até, né, a respeito dessa questão da intuição técnica e das técnicas, né, de Freud, como ele enxergava e como a gente deve estudá-los, eu queria colocar aqui a dica de um segundo livro, que eu acho que vale muito a pena a gente ler, é o livro Compreender Freud, né, do Nassim. Tem um trecho que ele coloca assim que eu acho bem interessante, que tem a ver com o que a gente está vendo agora. A psicanálise ocupa-se das coisas simples e complexas, mas eternamente atuais. Ocupa-se delas não apenas por meio de um pensamento abstrato, mas através da experiência humana de uma relação concreta entre dois parceiros, analista e analisando, em interação permanente. Então, assim, isso me encanta. Não é à toa, né, que eu estou na profissão que eu estou. Mas vamos lá. Fica aí mais uma dica de livro que vale muito a pena a gente ler, tá? Vamos lá. Voltando ao livro, né, do Jacques Sedal, Compreender Freud, a gente não pode deixar de destacar as correspondências que ele teve, né, com a sua noiva, a Mary Bonaparte. Ela também parecia ser uma jovem muito inteligente, muito ativa, trocava informações com ele, conversava bem de igual para igual com ele, né? E aí eu acho interessante uma colocação, como que ele se coloca agora pessoalmente. Agora não é mais só ele o analista, é ele enquanto pessoa. Em relação a essa questão que eu coloquei lá no começo, desse trabalho sobre-humano que ele tinha, né, desse esforço todo, dessas horas de trabalho, e era críticas, e enfim, né, uma vida bastante agitada e bastante rica, ele coloca assim para ela numa correspondência: ninguém escreve para obter fama, que é algo transitório. Em outras palavras, uma ilusão de imortabilidade. Escrevemos, sobretudo, para satisfazer algo dentro de nós mesmos, não dos outros. Então, assim, claro que de uma certa forma o reconhecimento, a satisfação, traz, né, essa satisfação pessoal. Não vou falar aqui que ele não era uma pessoa, né, tranquila, generosa até que sim, né? Não tenho nada contra isso não. Mas a gente sabe, né, que ele tinha amizades intensas e passava um tempo quando alguma coisa discordava, ou quando a pessoa tinha uma opinião que era muito divergente dos princípios que ele se esmerava tanto por construir e por solidificar, ele também tinha rompimentos severos, né, ao longo de sua vida. Mas eu acho assim muito bacana essa colocação no que se refere a uma pressão interna e pessoal dele para mover, para impulsionar essa grande produção desse legado que ele nos deixou, né? Um outro ponto de destaque aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar, já caminhando para o final, né, para esse vídeo não ficar muito extenso, é que ele coloca a respeito da valorização que ele dá sobre a dúvida, sobre a liberdade da pessoa duvidar, da pessoa questionar, da pessoa raciocinar, para aí sim poder aceitar os conceitos que ele ali propõe. Ou seja, ele não queria pessoas já, né, com a mente formatada. Olha que interessante, um outro ponto aqui de troca de correspondência entre eles. Ele coloca assim: os espíritos medíocres exigem da ciência que ela lhes traga um tipo de certeza que ela não poderia oferecer, uma espécie de satisfação religiosa. Somente as raras mentes genuinamente, realmente científicas,
mostram-se capazes de suportar a dúvida que está ligada a todos os nossos conhecimentos. Eu acho isso divino. É exatamente essa questão que eu venho propor a vocês, de não aceitar como verdade definitiva as coisas que eu coloco aqui. Eu tenho um olhar, eu estudei, eu continuo estudando, eu preparei esse estudo, mas eu não tenho um saber sobre o humano e não sou a única a apresentar uma verdade absoluta. O estímulo e a proposta desse grupo de estudo, dessas aulas, é exatamente estimular a reflexão. Estimular a reflexão, claro, baseado em dados científicos, em conhecimento de fato, não em achismos. Mas eu acho assim muito bacana que ele aqui se coloca quase que assim, da mesma forma que eu, por isso que eu destaquei esse texto assim. Eu me identifiquei muito com essa parte, que a ideia é fazer um bom debate, é ampliar os conhecimentos, ampliar as ideias, né? Mas, claro, a dúvida é natural que surja, os questionamentos é natural que surjam. Por isso até que os textos dele, eu não sei se já aconteceram com vocês, mas comigo acontece várias vezes. Estudei já reli várias vezes. Às vezes, quando eu vou lá revisitar o texto para uma aula como hoje eu fui, algum ponto que passou desapercebido, ele cresce para mim. Então, são textos sempre atuais, são textos que sempre estão ali, são atemporais, na verdade, né? Que a gente pode falar, é uma obra temporal. É, e eu acho isso muito bacana, essa ideia da gente poder questionar, da gente poder gerar conhecimentos e, através dessas dúvidas, quando elas são esclarecidas, sedimentar esse conhecimento, né? Então, não é uma coisa imposta, é uma é um convite ao pensar, né? Bom, eu acho muito bacana, né, para a gente finalizar agora de fato, né, que ele não fecha, né, as questões dele de forma lógica e definitiva. Então, por isso até que esse bom debate que eu estou convidando vocês a fazer está sempre aberto. Se a gente for pegar bem, né, Lacan, um outro grande psicanalista, né, mundialmente conhecido. Ele revisita as obras de Freud, ele fala mesmo, né, em alguns seminários dele, que ele é um grande freudiano, mas ele pega a obra de Freud e raciocina em cima e faz, né, elaborações belíssimas e construções belíssimas, mas não quer dizer que ele está apagando a obra de Freud, né? Se a gente for pegar, né, outros psicanalistas, né, Jung que teve, né, convivência